Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é aprender a fazer uma cantada matemática para você conquistar sua crush, seu crush, beleza? Então, a ideia eu já vou explicar daqui a pouquinho, mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal para você continuar acompanhando essas loucuras e as aulas que eu posto por aqui. E me siga lá no Instagram também, no @prof.igoralbert, beleza? Além disso, não deixe de conhecer os meus cursos que estão disponíveis, o meu site que tem meus serviços e vão estar todos aqui na descrição, ok? E agora sim, bem, o que a gente vai fazer aqui hoje? Além de a gente fazer esse desenho que a gente vai fazer, a gente vai praticar um pouco de funções de primeiro e segundo grau, tá? Então vamos entender um pouco melhor essas funções e como que a gente pode usá-las para brincar e desenhar um coração, que é para você conquistar seu crush. A ideia é que você vai elaborar essas funções, passar para o seu crush, definir o domínio das funções e quando ele ou ela desenhar, plotar esse gráfico, ele vai se apaixonar por você ou ela, beleza? Essa é a ideia. Mas antes de a gente plotar de fato as funções, vamos aqui para o quadro para a gente ver quais funções e por que a gente vai desenhar cada uma delas. E aí vocês vão conseguir compreender melhor. E além disso, é importante para a gente entender um pouco melhor as funções de primeiro e segundo grau. Bora lá? Pois bem, vamos começar pensando no seguinte. A gente tem aqui o nosso, vou desenhar aqui no cantinho, o nosso plano cartesiano, tá? Os eixos y e x, ok? E o que acontece? Acontece que as funções de segundo grau, elas são parábolas, então elas são assim ou assim. O que a gente vai fazer, neste caso aqui, é desenhar uma função de segundo grau assim, outra assim, e duas funções de primeiro grau assim, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos então começar desenhando essa parte aqui. E para isso, vamos lembrar do seguinte conceito. Quando você tem uma parábola, né, de uma função de segundo grau, essa parábola ela vai tocar o eixo x nas raízes. Então, onde essa parábola toca o eixo x, quer dizer que o y vale zero, e aí lá na equação é quando você usa a fórmula de Bhaskara para resolver, ok? Aqui nesse caso, veja que eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer que uma das raízes seja o zero e que outra raiz seja, por exemplo, vamos pegar aqui o menos 4, para ficar mais abertinho. Então, essas aqui vão ser as duas raízes dessa função. Então, vão ser as raízes nos pontos x igual a 0 e y0 e x igual a menos 4y0, ok? Só que tem uma coisa interessante de a gente perceber que é o seguinte, quando você já tem as raízes de uma equação, de uma equação de segundo grau, né, você consegue desenvolver a fórmula dessa equação facilmente. Como é que você faz? Você vai pegar x menos a primeira raiz e multiplicar por x menos a segunda raiz. Tá? Então, se você faz essa multiplicação aqui, você vai achar alguma coisa x ao quadrado, né? E quando você resolver essa equação que você desenvolver, as raízes vão ser justamente essas duas raízes que você quis definir, que são R1 e R2, que no nosso caso aqui, o menos 4 e o 0. Só que, quando a gente faz isso, a gente vai pegar uma parábola para cima, e nesse caso a gente quer uma parábola para baixo. O que a gente faz? A gente, depois de tudo isso, vai multiplicar por menos. Então, o que a gente vai fazer? A primeira raiz que eu quero é o 0 e a segunda é o menos 4. Portanto, vai ficar menos x menos 0, x menos vezes menos dá mais 4. Portanto, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, e aí 0 vezes x, 0 vezes 4, que dá 0. Portanto, vai ficar só isso aqui.
Quando eu multiplico pelo menos, vai ficar menos x ao quadrado menos 4x. Então, prontinho, já peguei a minha primeira função que vai desenhar esta parte aqui do nosso coração. Então, a função vai ser y é igual a menos x ao quadrado menos 4x, ok? Só que perceba mais uma coisa. Quando você desenha uma parábola de uma equação, por exemplo, uma parábola para baixo, essa parábola ela é infinita, né? Ela não acaba. Só que nesse caso aqui, a gente vai querer só que ela vá de menos 4 até 0. Então, para isso, quando a gente for lá desenhar no GeoGebra, a gente vai fazer uma restrição de domínio. Guarda isso que a gente já vai ver, beleza? Vamos para a segunda parte do coração, que é justamente essa segunda parábola aqui. E essa parábola, a gente vai querer que as raízes sejam 0 também, e aqui o 4, para ficar simétrico, né? Vai ficar de 0 a menos 4, de 0 a 4. Então, as raízes vão ser 0 e 4. Portanto, fazendo a mesma coisa que a gente fez, vai ficar sinal de negativo para a parábola ficar para baixo, x menos 0, e a outra raiz é o 4, né? Então, x menos 4. Beleza. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, 0 vezes x, 0 vezes 4 dá tudo 0. Multiplicando vai ficar menos x ao quadrado mais 4x. Eu fiz o menos vezes esse e o menos vezes esse, ok? Então, a segunda função que a gente vai ter que plotar é esta aqui. E esta função aqui, a gente vai pegar o x de 0. Pera, deixa eu apagar aqui. A gente vai querer o x só de 0 até 4, né? Então, x maior ou igual a 0, x menor ou igual a 4. E só voltando aqui, nessa aqui, o x vai ter que ser maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 0. Beleza? Então, pronto. O que está faltando agora? Está faltando agora a gente fazer esta reta aqui e esta reta aqui. Mas vamos começar por essa da esquerda primeiro, beleza? Esta reta. E essa reta, ela passa nos pontos menos 4, 0, porque o x aí vale menos 4 e o y 0. E aqui eu vou pegar um pouco maior, eu vou pegar no ponto y igual a menos 6 e x 0, tá? Lembrando, em cima dessa reta aqui, o x é 0. Em cima dessa reta aqui, o y é 0, tá? Então, as raízes dessa função de primeiro grau, aliás, ela passa nos pontos menos 4, 0 e 0, menos 6. Então, menos 4, 0 e 0, menos 6. Como é que a gente faz para descobrir a lei de formação de uma função quando a gente tem, no caso de uma função afim, né, função de primeiro grau, quando a gente tem dois pontos por onde essa função passa? É só substituir. Lembrando da forma geral de uma função de primeiro grau, é a x mais b. Então, substituindo este primeiro ponto aqui, nesse caso o y é 0 e o x é menos 4. Então, vai ficar menos 4a mais b. E agora, vamos pegar o segundo ponto aqui. E vai ficar o y igual a menos 6 e o x igual a 0. Então, 0 vezes a dá 0 mais b. Então, a gente já descobriu que o b é menos 6. B é menos 6. Se o b é menos 6, vamos substituir aqui e vai ficar 0 é igual a menos 4a menos 6. Então, 6 é igual a menos 4a e, portanto, a é igual a menos 6 quartos. Se eu simplifico por 2, 3 meios. Beleza? Então, veja, quando eu tenho dois pontos por onde uma função de primeiro grau passa, né, uma reta passa, eu consigo definir qual é essa reta. E aqui, veja que a gente conseguiu definir que a função é menos 3 meios vezes x menos 6, que é o valor de b. Então, eu substituí o valor de a aqui, que é menos 3 meios, e o valor de b aqui,
que é menos 6, beleza? Então essa é a nossa funçãozinha. E veja que essa função ela também está restrita aí apenas do menos 4 ao zero. Então aqui com o x indo do menos 4 até o zero. E por fim, no outro lado lá, vou desenhar aqui só para a gente reforçar, essa reta aqui ela vai no ponto 4, 0, e ela também passa no ponto 0, menos 6, para pegar o mesmo ponto da anterior. Ou seja, a gente também já tem dois pontos por onde essa reta passa, basta substituir na forma geral para a gente encontrar a equação. Então vai ficar y é igual a x mais b. Neste primeiro ponto, quem é o y? 0 e o x? 4, então 4a mais b. E neste segundo ponto aqui, o y é menos 6 e o x é 0. Então, 0 vezes a dá 0 mais b. Então, b também é menos 6. Ok? Substituindo b aqui, vai ficar 0 é igual a 4a menos 6. Então, o 4a é igual a 6 e o a é igual a 6 quartos. Dividido por 2 dá 3 meios. Portanto, essa última função que a gente vai pegar aqui vai ser 3 meios de x menos 6, com o x indo de 0 até 4, beleza? Então, agora que a gente já tem todas as funções, a gente vai para o GeoGebra plotar essas funções com os domínios já restritos e a gente vai ter a nossa cantada finalmente, beleza? Então, vamos lá. Galera, então aqui eu estou com o GeoGebra aberto e a gente vai plotar essas 4 funções que a gente escreveu, beleza? Com as restrições de domínio, você vai ver que é muito fácil. Se você quiser abrir o GeoGebra, é só acessar esse endereço aqui, geogebra.org/classic, tá? Classic. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, se você quiser, é só clicar e você já vai abrir. A ideia do GeoGebra é que é uma ferramenta muito interessante, se vocês gostarem a gente pode até trazer mais vídeos aqui no canal também, é de a gente conseguir estudar várias dimensões da matemática. Nessa ferramenta aqui mais especificamente, a gente consegue explorar essas questões mais geométricas, mas existem outras ferramentas do GeoGebra também, em que a gente consegue explorar outras áreas da matemática, ok? Aqui a gente vai conseguir digitar nesse painel esquerdo as funções que a gente precisa. Então, vamos primeiro digitar as funções que são as funções quadráticas, né? Que desenham a parte de cima do nosso coração. Então, vai ficar... eu vou usar a função function. Por quê? Porque isso aqui vai nos permitir restringir o domínio da função. Então, vai ser igual a menos x ao quadrado menos 4x, que é a parte esquerda superior do coração. Ops, ele colocou o menos 4x em cima. É só apertar a seta para frente, menos 4x, isso. E o x nesse caso aqui vai de menos 4 até 0. Vou dar Enter. Opa, aqui tá a primeira parte do nosso coração, como a gente esperava, beleza? Veja que ele não desenhou uma parábola infinita, ele já fez a restrição de domínio que está indo só de menos 4 até 0, ok? Vamos desenhar, veja também que ele já escreveu aqui, ó, menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 0, que representa essa restrição de domínio. Vamos desenhar a segunda parte superior do coração lá, que é a seguinte, é menos x ao quadrado mais 4x, como a gente já tinha calculado, opa, seta para frente, mais 4x, com a restrição de que a gente quer de 0 até 4. E aí, pronto. A gente tem a segunda parte lá do nosso coração, ok? E por fim, vamos agora
fazer a parte de baixo do coração que a gente também desenhou as funções. Então vai ficar, eu vou usar function de novo para restringir o domínio, e a primeira função vai ser menos 3 meios de x menos 6. E essa função aqui, ela vai só de menos 4 até 0. Opa, e aí já temos a parte aqui inferior à esquerda do nosso coração. E por fim, para finalizar, function de novo. E a última função é 3 meios vezes x menos 6, indo de 0 até 4. E tchanã, prontinha a nossa cantada, o nosso coração, desenhado com essas 4 funções e suas restrições de domínio, beleza? Aqui no GeoGebra a gente também consegue configurar essas funções para elas terem a cor que a gente quiser. Então eu venho aqui nos 3 pontos, configurações, vou pegar a cor vermelho, vou colocar vermelho em todas elas. E aí, temos por fim o nosso coração, a nossa cantada, beleza? E se você for usar com seu crush ou sua crush, depois conta pra gente também se deu bom ou não, ok? Galera, então era isso que a gente tinha para hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês gostaram, deixa o like também. Se vocês gostaram e tiverem mais interesse, a gente pode fazer mais vídeos nesse estilo também, beleza? Vou deixar aqui na descrição os links dos meus materiais, as minhas redes sociais, não deixe de me acompanhar, ok? Muito obrigado e eu te vejo em breve. Falou!